Queridos irmãos e irmãs, é uma grande alegria poder compartilhar com vocês, hoje, sobre um tema que toca profundamente nossa caminhada com Deus, nascer de novo. Este conceito é central na nossa fé cristã e nos convida a refletir sobre o poder transformador de Deus em nossas vidas. Cada um de nós, em algum momento, já experimentou a sensação de querer começar de novo. Seja por causa de falhas, decepções ou até pela busca por um propósito maior. O nascer de novo nos apresenta essa oportunidade divina de renovação, de recomeço, de nos libertarmos das amarras do passado e seguirmos o caminho de transformação que Deus nos oferece. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, Jesus nos ensina, em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O conceito de nascer de novo vai além de um simples desejo ou de uma transformação externa. Ele implica em uma mudança radical dentro de nós, uma mudança que acontece no nosso interior, no nosso coração. Mas, o que significa realmente nascer de novo? Como podemos entender essa transformação em nossas vidas? O nascimento espiritual é uma obra do Espírito Santo. Não é algo que conseguimos fazer por nós mesmos, mas é Deus, em sua infinita misericórdia, que nos concede a oportunidade de vivermos uma nova vida, livres dos erros e do peso do pecado. O ato de nascer de novo não é apenas uma mudança de comportamento, mas uma verdadeira transformação interna, que começa com o coração. Quando Jesus falou a Nicodemo sobre o novo nascimento, ele não estava falando de um simples aperfeiçoamento ou de melhorar algumas atitudes. Ele estava falando de uma revolução espiritual. O nosso coração, antes voltado para as coisas do mundo e para os desejos egoístas, é purificado e renovado pelo poder do Espírito Santo, para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Essa transformação acontece quando nos entregamos completamente a Deus e permitimos que Ele opere em nós. Isso envolve uma mudança de mente, um abandono da velha maneira de viver e a adoção de uma nova perspectiva, voltada para os valores eternos que encontramos na Palavra de Deus. Paulo, em sua carta aos Efésios, nos diz que devemos despojar-nos do velho homem e nos revestirmos do novo homem. Isso significa que, ao nascer de novo, nos afastamos das antigas formas de viver, das atitudes de egoísmo, orgulho e pecado, e passamos a viver de forma mais próxima de Cristo, com humildade, amor e serviço ao próximo. Mas como podemos ver, na prática, esse novo nascimento em nossa vida? A primeira mudança que percebemos é no nosso modo de pensar. Antes, pensávamos de maneira limitada, muitas vezes com um olhar focado apenas no presente, naquilo que nos fazia sentir bem ou no que o mundo nos oferecia. Mas, ao nascer de novo, somos chamados a pensar de maneira diferente, a ter uma mente transformada, como nos ensina Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O nascer de novo é também um convite para deixarmos para trás o peso do passado. Muitas vezes, as falhas, os erros e as experiências de vida nos afligem, e carregamos essas marcas como se fossem uma parte de quem somos. No entanto, Deus nos oferece a liberdade de deixarmos esse peso para trás. Quando nascemos de novo, não somos mais definidos pelas nossas falhas ou pelo que fizemos no passado, mas somos definidos pelo amor de Deus e pela obra redentora de Cristo em nossas vidas. Ao nascer de novo, a nossa percepção do mundo e de nós mesmos se torna completamente diferente. O que antes nos parecia importante, muitas vezes ligado ao reconhecimento, ao status ou à busca incessante por felicidade exterior, passa a ser visto sob uma nova ótica. Começamos a entender que a verdadeira paz, a verdadeira alegria e a verdadeira satisfação não vêm das circunstâncias externas, mas de uma comunhão íntima com Deus. Jesus nos ensina em Mateus 5, no Sermão da Montanha, que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A humildade, a capacidade de reconhecer nossa dependência de Deus, é uma das principais características desse novo nascimento. Não é mais sobre o que podemos fazer por nós mesmos, mas sobre o que Deus faz por meio de nós. Nossa vida passa a ser uma expressão de gratidão por tudo o que Ele fez, e isso transforma a nossa maneira de viver. Essa transformação, porém, não acontece de uma vez só. Embora o novo nascimento seja um evento decisivo em nossa caminhada cristã, o processo de ser moldado por Deus é contínuo. A cada dia, Deus nos ensina a sermos mais como Cristo. Em Filipenses 1:6, Paulo nos lembra: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Isso significa que, mesmo quando enfrentamos dificuldades ou momentos em que parece que estamos longe da perfeição, Deus não desiste de nós. Ele está trabalhando em nós,
moldando-nos e nos ajudando a crescer espiritualmente a cada dia. E esse crescimento não é apenas interior, mas também visível nas nossas ações. A transformação do coração que ocorre quando nascemos de novo se reflete em como tratamos os outros, como vivemos em comunidade e como buscamos servir ao próximo. Quando Jesus falou sobre o novo nascimento, ele estava nos chamando para uma vida de amor, serviço e humildade. Ele nos mostrou que, ao nascer de novo, somos chamados a amar os outros como ele nos amou, a perdoar como ele nos perdoou e a viver de maneira que reflita sua bondade e misericórdia. Esse é um dos maiores sinais do novo nascimento, a mudança nas nossas relações. O egoísmo, que antes dominava o nosso comportamento, dá lugar ao amor altruísta. As nossas escolhas, atitudes e palavras começam a refletir a vontade de Deus, e somos mais capazes de ver o outro com olhos de compaixão e graça. Este processo de transformação não é algo fácil ou automático. Para que o nosso coração seja verdadeiramente transformado, é preciso uma entrega constante e a prática da disciplina espiritual. Isso envolve oração, leitura da palavra de Deus, meditação e jejum. São esses momentos de conexão profunda com Deus que nos ajudam a renovar nossa mente e nossa alma, permitindo que Ele continue o trabalho que começou em nós. Em Romanos 12, versículo 2, Paulo nos alerta: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente é um passo crucial para viver uma vida de transformação. Quando nossas mentes são renovadas pela palavra de Deus, somos capazes de ver as coisas como Ele vê, e isso muda nossa perspectiva sobre tudo. Um exemplo poderoso dessa transformação ocorre na vida do apóstolo Paulo. Antes de sua conversão, ele era um homem de grande zelo religioso, mas sua atitude era marcada por orgulho e violência. Ele perseguia os cristãos, acreditando que estava fazendo a vontade de Deus. Porém, quando ele teve um encontro com Cristo na estrada de Damasco, a sua vida foi radicalmente transformada. Ele passou de um perseguidor a um pregador fervoroso do Evangelho. Paulo não só experimentou o novo nascimento, mas também foi um exemplo claro de como esse nascimento traz uma transformação profunda no caráter e nas ações de uma pessoa. Ele abandonou suas antigas crenças e seu antigo estilo de vida para se entregar completamente à obra de Deus. Isso nos mostra que o novo nascimento não é apenas um evento de momento, mas o início de um processo contínuo de transformação interior e exterior. De maneira similar, cada um de nós é chamado a viver essa mudança radical. Nascemos de novo para ser transformados pela graça de Deus, e não apenas para seguir as normas e expectativas do mundo ao nosso redor. Precisamos nos distanciar das velhas formas de pensar e agir e permitir que o Espírito Santo nos guie a uma nova maneira de viver. Mas é importante compreender que essa transformação não acontece da noite para o dia. Existem etapas, e cada etapa exige paciência e perseverança. Muitas vezes, a caminhada com Cristo pode parecer difícil, e o processo de transformação pode ser doloroso, pois envolve o abandono do ego e dos desejos carnais. Porém, em todo esse processo, a graça de Deus está conosco, nos sustentando e nos fortalecendo. Em 2 Coríntios 5, versículo 17, Paulo nos ensina: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esse versículo é um lembrete de que, ao nascer de novo, nossas antigas identidades e velhos hábitos devem ser deixados para trás. Devemos nos afastar do passado, das velhas feridas e das marcas de nossas vidas anteriores, para abraçar a nova identidade que encontramos em Cristo. À medida que crescemos em Cristo, mais e mais somos moldados à sua semelhança. Nossa vida, uma vez marcada por dor, pecado e fracasso, começa a refletir a glória de Deus. A transformação do coração se torna visível para todos à nossa volta, pois as nossas atitudes, nossas palavras e nossos comportamentos começam a refletir o caráter de Cristo. É isso que significa nascer de novo, uma mudança que acontece por dentro e que impacta cada aspecto de nossa vida. Quando nascemos de novo, não apenas recebemos uma nova identidade em Cristo, mas também começamos a viver de uma maneira completamente nova. A transformação não é apenas para o nosso benefício, mas também para o benefício daqueles ao nosso redor, que podem ver em nós o poder de Deus atuando. O novo nascimento, portanto, é a chave para uma vida de vitória, não uma vitória que vem das circunstâncias externas, mas uma vitória interna sobre o pecado, o medo e a dúvida. É uma vida onde podemos experimentar a paz que excede todo entendimento, mesmo nos momentos mais desafiadores, pois sabemos que estamos em Cristo e que Ele tem o controle de tudo.
À medida que nos entregamos à transformação do nosso coração, somos chamados a viver essa nova vida com um propósito claro: compartilhar o amor de Deus com o mundo. Quando nosso coração é transformado por Cristo, o resultado é uma vida que reflete sua luz para os outros. Cada ação, cada palavra e cada escolha que fazemos deve ser uma expressão do amor e da graça que Deus nos concedeu. Em Mateus 5:16, Jesus nos diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ao viver essa transformação, não fazemos isso para nossa própria glória, mas para a glória de Deus. Nossa vida se torna um testemunho de sua bondade e do poder de sua graça transformadora. O novo nascimento nos capacita a ser luz neste mundo escuro. Ele nos capacita a amar sem reservas, a perdoar sem condições e a viver uma vida de integridade e bondade. É uma transformação radical que muda não apenas nossa relação com Deus, mas também a maneira como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Uma das áreas mais impactadas pela transformação interior que vem com o novo nascimento é o nosso relacionamento com os outros. Quando nascemos de novo em Cristo, nossos olhos se abrem para as necessidades ao nosso redor. Começamos a ver as pessoas não como adversários ou como obstáculos, mas como filhos e filhas de Deus, com quem somos chamados a compartilhar o amor de Cristo. A compaixão, a empatia e o perdão se tornam características naturais em nossa vida. Não é mais sobre o que os outros podem nos dar, mas sobre o que podemos dar a eles. Essa transformação de nosso coração também afeta como lidamos com nossas próprias falhas e limitações. Antes de conhecermos a Cristo, podemos nos sentir desqualificados ou incapazes de viver de acordo com os padrões de Deus. No entanto, o novo nascimento nos dá a garantia de que, através de Cristo, somos feitos justos e inteiros diante de Deus. Isso nos liberta da culpa, do medo e da vergonha. Podemos ser vulneráveis e reais sobre nossas falhas, sabendo que Deus nos ama incondicionalmente e que Ele nos dá a força para seguir em frente. Em Filipenses 3, versículo 13, Paulo nos encoraja: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. O novo nascimento não significa que nunca mais enfrentaremos dificuldades ou momentos de fraqueza, mas significa que, ao invés de ficarmos presos no passado, podemos olhar para o futuro com confiança em Cristo, sabendo que Ele está trabalhando em nós, dia após dia. A transformação do coração também nos leva a um lugar de maior humildade e dependência de Deus. Quando nascemos de novo, nossa autossuficiência e orgulho dão lugar a uma compreensão de que não podemos fazer nada sem a ajuda de Deus. Jesus, em João 15, nos lembra dessa verdade ao dizer: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse versículo revela que, para viver a transformação que Cristo deseja para nós, precisamos permanecer nele, buscando constantemente sua direção, força e sabedoria. Além disso, o novo nascimento nos traz uma nova perspectiva sobre o propósito da nossa vida. Antes de conhecer a Cristo, podemos viver em busca de coisas temporais e passageiras, buscando sucesso, status ou satisfação nas coisas do mundo. Porém, quando somos transformados, entendemos que nossa verdadeira identidade e propósito estão em Deus. Em Efésios 2, versículo 10, Paulo escreve: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A verdadeira felicidade e realização vem ao viver de acordo com os propósitos de Deus para nossas vidas. Agora, ao refletirmos sobre o novo nascimento, é importante entender que essa transformação não é algo que conseguimos realizar por conta própria. Não é um esforço humano que nos torna novos, mas a obra de Deus em nós, através do poder do Espírito Santo. Não é por méritos próprios ou por nossa força de vontade que somos transformados, mas pelo poder da graça divina. A Bíblia nos ensina que Deus, em sua misericórdia, é quem inicia essa transformação. Em Tiago 1, versículo 18, lemos: Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fossemos as primícias das suas criaturas. Ou seja, a transformação começa em Deus e é Ele quem nos capacita a viver de maneira nova. Por isso, quando buscamos ser transformados, não fazemos isso de forma isolada. Precisamos da ajuda do Espírito Santo em cada passo do caminho. É Ele quem nos guia, nos fortalece e nos capacita a viver a nova vida que recebemos em Cristo. Agora, talvez você esteja se perguntando: como posso viver essa transformação? Como posso aplicar essa verdade do novo nascimento à minha vida diária? A resposta está na rendição contínua ao Espírito Santo. Quando nos entregamos a Deus de coração,
quando buscamos sua presença através da oração e da meditação na palavra, e quando vivemos em obediência à sua vontade, a transformação começa a acontecer. Cada decisão que tomamos, cada atitude que escolhemos, reflete a transformação que está acontecendo dentro de nós. Porém, não é um caminho sem desafios. O novo nascimento pode exigir que deixemos para trás coisas que nos são familiares, que renunciemos a velhos hábitos e atitudes. O processo de transformação pode ser doloroso, mas é necessário. No final, tudo vale a pena, porque, ao sermos moldados à imagem de Cristo, vivemos a plenitude da vida que Ele tem para nós. E é exatamente isso que nos torna mais parecidos com Cristo. Ele foi o modelo perfeito de humildade, amor e sacrifício. Ao olharmos para Ele, vemos a verdadeira expressão do novo nascimento em ação. Ele não buscava sua própria glória, mas a glória de seu Pai. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele demonstrou, em sua vida, a transformação que acontece quando alguém se rende completamente à vontade de Deus. Assim, ao vivermos essa transformação, devemos lembrar que nossa vida agora tem um propósito eterno. Cada ação, cada escolha e cada palavra que pronunciamos deve refletir a obra de Deus em nós. Somos embaixadores do reino de Deus na terra, chamados para mostrar ao mundo a luz de Cristo através de nossas vidas. Agora, convido você a se unir a mim em oração. Vamos abrir nossos corações e pedir a Deus que nos ajude a viver essa transformação diária, que Ele nos capacite a nascer de novo a cada dia e nos torne mais semelhantes a Cristo. Senhor nosso Deus, agradecemos por Sua palavra que nos ensina e nos guia. Sabemos que não podemos fazer nada sem a Sua ajuda, e que o novo nascimento é um presente maravilhoso que vem de Ti. Pedimos que, em cada dia, o Senhor continue a nos transformar, purificando nosso coração e nos moldando à imagem de Cristo. Ajuda-nos a viver com compaixão, humildade e amor, refletindo Tua luz no mundo. Que possamos viver de acordo com o propósito que o Senhor preparou para nós, buscando sempre Sua vontade e vivendo em obediência. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se essa palavra tocou seu coração, quero convidá-lo a compartilhar este vídeo com alguém que possa se beneficiar dessa mensagem de transformação. E, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal para continuar recebendo palavras de esperança e encorajamento todos os dias. Não deixe de ativar o sininho de notificações para estar sempre atualizado com os nossos vídeos. Que Deus continue a abençoar sua vida e que, juntos, possamos crescer na fé, dia após dia.